dentro da nação, produzido pelo trabalho dele na nação. Entendendo que ele foi enviado por uma organização, os governos esperam e exigem que aquele que os enviou os sustenta até o fim. Enquanto ele estiver lá, a igreja enviadora tem que mantê-lo. No caso da Colômbia, por exemplo, nós estamos há 34 anos. E eu ofereço todos os anos uma declaração de renda, na qual eu tenho que comprovar que o que eu recebo para o nosso sustento familiar não é da igreja colombiana. Eu tenho que comprovar que a minha entrada para o meu orçamento de família é por esforço estrangeiro e nunca nacional. São notícias e situações que muitas vezes a igreja não conhece, a igreja não compreende. Por isso é muito fácil, de repente, dentro de uma organização, dizer: a igreja em tal lugar já está grande, a igreja já pode sustentar, corte e ajuda, e se acabou. E a igreja pode sustentar, só que as leis da nação não o permitem fazê-lo. O que é que a igreja pode fazer pelo obreiro missionário? Em alguns casos, pode ajudar com o que chama representação, gastos de representações. Se ele viaja, se ele gasta em hospedagem, alimento e outros. Nunca ajuda direta como salário, nunca ajuda direta como sustento. Por isso, a missão, ela é uma responsabilidade tão grande que quando uma igreja assume essa responsabilidade, a igreja está dizendo: eu estou suficientemente adulta, eu estou suficientemente madura para entender a responsabilidade que estou assumindo. Por isso, a caixa das missões não pode ser dependente da oferta que se tira uma vez por mês. Porque na nossa cultura, nós damos hoje e logo esquecemos e podemos não dar amanhã. Hoje, se a mensagem foi bonita, foi boa, eu posso dar R$1 milhão. Mas no outro mês, no outro ano, se eu não gostei da mensagem, eu não dou nem R$1, porque vai de acordo com as minhas emoções. E missões não dependem de emoções. Missões é compromisso com Deus. É almas que estão sendo levadas para o inferno, gente morrendo sem salvação, e uma igreja que tem compromisso para salvá-la no nome de Jesus. Então, note bem, o que nós vamos mostrar hoje, e depois vem a mensagem, eu espero que você tenha paciência, é o seguinte: eu descobri que a igreja pode fazer mais. A igreja pode fazer mais, desde a oferta, que se regularmente recolhe para as missões. A igreja pode fazer mais. Quando um grupo de pessoas se compromete com aquele carnete que nós mostramos ontem, da igreja local, a igreja de Limeira, e logo cada pessoa, sócio corporativo, aporta um valor por mês, durante o ano completo, durante 2 anos, durante 5 anos, ou durante toda a sua vida. Em algumas culturas, e eu vi um testemunho que aconteceu comigo, maravilhoso. Eu estava em Los Angeles, em uma ocasião, e me pediram para apresentar informe missionário do que Deus está fazendo na Colômbia. E mostrei o nosso colégio, que tem 450 alunos naquele tempo, tomando desde pré até a graduação do 2º grau. E uma pessoa perguntou: eu posso ajudar nas missões lá? Eu falei com o pastor, digo: olha, essa irmã, ela quer ajudar nas missões lá, o senhor permite? E ele disse: com todo prazer. Então ele mesmo perguntou para a irmã: quanto é que a senhora quer doar para as missões lá em Cúcuta, Colômbia?
Então ela falou: eu quero doar $50 por mês. O pastor chamou uma pessoa, fez uma ficha e disse: olha, todos os meses a irmã Carmen, ela vai doar $50 para as missões na Colômbia, onde está o pastor Satírio, em Cúcuta, direcionado para a educação. Eu fiquei feliz pelo o desejo da irmã, e logo com o pastor nós combinamos como esse dinheiro podia chegar na Colômbia, porque também não é fácil. Não é fácil, tem uma volta tremenda para chegar lá, $50 ou $500 ou $1.000. Isso é outra história. Mas o pastor falou: eu resolvo o problema. Ela dá aqui e eu me encarrego de fazer o dinheiro chegar lá. Perfeito. Aos 3 meses, a irmã faleceu. Ela deu o primeiro mês, ela deu o segundo, ela deu o terceiro. E no terceiro mês ela faleceu. Quando eu soube que a irmã faleceu, eu disse: ela leva a bênção, ela leva a coroa, por essa mão estendida a favor das missões. E pensei que a ajuda dela sim seria cortada ali. Surpresa. No 4º mês, a ajuda. No 5º mês, a ajuda. No 6º mês, a ajuda. E até o fim do ano, a ajuda. Então eu perguntei: mas se a irmã faleceu? A resposta: ela, no seu orçamento do ano, ela pôs a sua oferta missionária. Mesmo morrendo, a família cumpriu a sua promessa. É outra cultura. Se a gente machuca a unha, a gente já encontra um motivo para não dar mais, né? Eu estou doente. Já não posso dar mais, estou gastando com remédio. Não, naquela cultura, mesmo morrendo, o compromisso continuou. Será que isso tem que ver com a oferta de Abel? Depois de morto, a sua oferta ainda fala. Quantos podem louvar a Deus por isso? Bem, então a igreja, ela pode dar essa oferta aqui, os carnetes, aquelas ofertas de reuniões como essa anual. Mas eu descobri que a igreja também pode transformar a visão em uma empresa missionária, onde membros da igreja se transformam em empresário, não para ter ele mais dinheiro, porque ele já alcançou o patamar, o nível que se sustenta bem, mas ele não permite que a morte produtiva o surpreenda, senão que ele cria empresa para destinar os seus lucros para a obra missionária. E eu estou liderando uma rede de empresários que estão dentro e focados nesta direção. E é diferente quando uma empresa aporta, investe nas missões de um membro, de uma família. É diferente, porque a empresa, ela está operando comercialmente, industrialmente. Ela tem um capital humano, ela tem um capital estrutural, ela tem um capital comercial, e ela tem uns lucros que se destina para a obra de Deus, resolve situações maravilhosamente em qualquer lugar da terra. Uma empresa pode doar para as missões por mês $4.000, $5.000, $10.000, sem sentir nada de pressão, porque ela está produzindo para as missões. Vou mostrar 3 vídeos. O primeiro, o Centro Cristão em Cúcuta.
ele não toma mais que 1 minuto e meio, talvez menos. Logo, as empresas missionárias, algumas delas, e logo um vídeo de missões na África, onde a gente pode cooperar, não naquela missãozinha hoje que você tem na mente, daquele lugar ermo lá no fim do mundo. Você vai ver uma coisa assombrosa. Você vai ver uma coisa assombrosa. Então, meu filho, nós vamos com os 3 vídeos. Ele está lá? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vamos com os 3. O primeiro, nada é difícil. Segundo, empresas. E o terceiro, África. Tá bom? Com vocês. Os irmãos podem apagar a luz um pouquinho para dar uma melhor visão? Sobretudo aquela, né, que dá lá de frente do... O que você está vendo aí é a fachada do templo central. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, você vê, você pode fazer missões até usando barro. De barro se faz telha. Agora veja isso aí. África. Jesus Christ. Ya Ubangiji Yesu Kristi. I am under the law of sin. Ina karkashin dokar zunubi. It pulls me down. Yana nakasani. But I heard today. Amma yau naji
that you died for me. cewa ka mutu domina, That you came to save me. A África para Cristo. Isso é tudo, pastor, por agora. Quantos querem ficar de pé? O poder da sua oferta, o poder do seu esforço pode fazer que o evangelho chegue em lugares tão remotos e transforma. Sabe quanta gente há aí nessa reunião? 1 milhão de pessoas. Pessoas que viajam quilômetros, o dia inteiro viajando a pé, ou em lomos de animais, em bicicleta, em motocicleta, para vir ouvir a palavra de Deus. Agora, uma reunião dessa não custa R$2, precisa um investimento grande. Roman Buch, um alemão a quem Deus tem levantado para ser o homem da África nesses últimos anos. De Limeira você pode alcançar qualquer lugar do mundo. Levante a sua mão. Pai, te louvamos nesta hora, porque estamos tendo consciência missionária que missões não é simplesmente falar dela, não é empolgar-nos emocionalmente. Missões é um esforço, é um compromisso, primeiro contigo, Senhor, logo com a tua palavra, logo com os perdidos, aqueles que são levados à matança, e tu ordenas: se pode livrar, livra-os. Nesta manhã, a igreja em Limeira está tomando consciência de que para fazer missões precisa um esforço maior. E eu creio que nesta manhã tu vai permitir que novas ideias nasçam e surjam na mente dos teus filhos, das tuas filhas. Empresários serão hoje comprometidos. Não olharão só para ter o seu bem-estar e o da sua família, senão que eles também querrão ver as suas empresas com mão estendida para as missões. E é possível, pelo esforço na cozinha de uma casa, ter ganhos, lucros missionários. Até mesmo no campo, plantando verdura, plantando feijão, como é no caso do Equador, e da lavoura fazer missões. É possível desde um posto de gasolina atender um público e também cooperar com os lucros para as missões. É possível desde uma empresa de transporte como Betel, mais de 15 ônibus produzindo missões todos os dias. É possível desde um restaurante não só atender um público que tenha um bom paladar, senão transformar aqueles lucros da água, da bebida, do alimento em missões. É possível desde um supermercado, de uma quitanda, fazer missões, ó Deus. É possível desde uma boutique, ou de uma cabeleireira, ou de um lugar qualquer de trabalho comercial, produzir lucro para as missões. Vem, Espíritos de Deus,
toma o controle da nossa mente. Abre nesta manhã a mente. Dar ideias, dar força, dar conhecimento, dar inteligência aos homens, às mulheres que, amando-te a ti, entendem que podem fazer mais. Queremos fazer mais. Vamos, levanta a tua voz. Diga a Deus: eu quero fazer mais. Choribicanta ramanola bacatacha. Iluhu choribicanda rabacata mama. Pergunta a Deus: o que é que falta que eu faça? Pergunta a Deus: o que é que tu queres que eu faça? Pergunta, tu mulher, talvez com o crochê você pode produzir para as missões. Talvez fazendo bolo, pudim, doce, você pode produzir para as missões. Talvez você pode costurando roupa, fazendo calçadinho, fazendo alguma coisa com a tua mão naquelas horas livres. Você pode fazer algo para as missões. Homem de Deus, empresário, comerciante, aposentado, não permita que a morte produtiva venha e roube a sua capacidade de lucro. Apresenta a tua mão ao Senhor, diga: eu quero fazer mais. Diga, eu quero fazer mais. E eu posso fazer mais. Até o barro ele deixa trabalhar, fazer telha, fazer tijolo, transformar barro em real, transformar barro em dólares, transformar barro em euros, transformar o barro em capital do trabalho de obra missionária. Seja bendito o nome do Senhor. Amém. Amém. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor, solo he venido para darte adoración. Mantenha o tom aí. Esse é o empresário que tem que sair para estar meio-dia numa reunião, né? Em Campinas. E o pastor disse: ele tem nessa reunião de hoje grandes decisões. Sobre a nossa empresa. O ano novo é um ano de grandes decisões. Quantos creem que Deus pode guiá-lo e orientá-lo? E se a empresa tem propósito missionário, certamente Deus estará ali com você. Pai, pela vida do pastor Heleno, pela sua empresa, o que hoje se decida ali determina o futuro, abrindo, ampliando, transformando, fortalecendo, crescendo. O que determine ali, a tua obra ganha. E eu abençoo, Heleno, a saída dele daqui para Campinas, os momentos que ele passe ali com as pessoas com quem tenha que tratar. Tu revestirás o teu filho de poder, de autoridade, e a palavra que está na boca dele será suficiente. Autoridade, e dará a todos os que o ouçam a compreensão, e a visão da empresa se amplia, se agiganta,
e a sua economia se fortalece, e tudo aquilo que vem contra ela hoje será desfeito pelo poder da tua palavra. Põe a tua mão, traz a proteção e a tua bênção, que enriquece e não traz tristeza com ela. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Pronto. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Eu gostaria que o quarteto cantasse comigo. É tão pequeno, tão curtinho, e é fácil cantar em espanhol. Quem se atreve? Oh, vamos fazer esta manhã gloriosa em espanhol. Essa expressão
Tome seu assento. Quantos podem louvar a Deus? Notem, um acontecimento financeiro na obra missionária. Capítulo 17 de Atos. Paulo entra em Tessalônica. Aonde entra Paulo? Em Tessalônica. Você se lembra que ele tinha destino para a Ásia? No capítulo 16, ele vai para a Ásia. O Espírito Santo impede que ele entre na Ásia e prossiga hacia a Ásia. E muda a rota dele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você vê tudo isso no versículo 6. Então Paulo, capítulo 16, verso 7, estou citando, quando o Espírito impede que ele siga hacia a Ásia e muda a rota para a Europa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O texto disse que Paulo, dando por certo que o Senhor o chamava para a região de Macedônia, ele foi para lá. A primeira cidade que ele atinge é Filipe. E lá no reino resultou sendo preso e lançado numa cárcere. Mas ali Deus o assistiu. A cárcere temblou, houve um tremor de terra. As portas se abriram. O carcereiro queria matar-se. Paulo disse: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. O carcereiro, confundido, perguntou o que ele devia fazer. E Paulo ordenou: creia em Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Escutem, em Filipe nasceu a igreja, dando Paulo na prisão. Primeira lição: ser enviado para fazer missões não significa que tudo concorra bem. Não significa que não haja luta. Não significa que não haja dor. Não significa que não haja prova. O que sim precisa é que o missionário entenda que Deus está com ele. E no meio das provas e das lutas, ele vai superá-la com a ajuda de Deus. Se você vem com cuidado, você vai ver que o próprio carcereiro tomou a Paulo, levou para sua casa, lavou as suas feridas, ajudou e o atendeu dignamente. Foi batizado com ele e os seus. E a igreja de Filipe cresceu. Mais tarde, Paulo escreveu uma carta para ela e diz: quando vocês têm tomado parte na obra missionária, eu não tenho falta de nada, porque eu tenho recebido de vocês tudo que eu necessito. Dali Paulo foi para Tessalônica. Então nós já estamos no capítulo 17. E ele entra em Tessalônica e faz o trabalho. E também não vai bem. Não vai bem. Não foi bem em Filipe. Não vai bem em Tessalônica. Por quê? Um grupo de pessoas se levanta contra ele. Zelo religioso. O acusa de sedição. O acusa de fazer um alboroto na cidade. E o povo vem contra ele. E é o que eu quero que você veja: o incidente financeiro, econômico que aconteceu. Capítulo 17. E o versículo 6. Mas não vos achando
trouxeram a Jasson, alguns irmãos, à presença das autoridades da cidade, clamando estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Como é que chamavam eles? Pessoas que alvoroçam o mundo. Alvoroçadores, criadores de problemas. É possível que aquele que prega o Evangelho pareça ser criadores de problemas. Mas não era um grupo pequeno, era um grupo grande, com muita influência. E disseram, alvoroçaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram estas coisas. Quem ouviu estas coisas? As autoridades. Note o verso 9. Tendo, porém, recebido fiança de Jasson e dos demais, os soltaram. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram a Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. O que é que eu quero que você note? Um personagem chamado Jasson. Pastor Levi, Pastor Fel, Pastor Rodrigo, obrigado por mim, Pronto, obrigado. Eu vejo essa palavra. Há momentos que uma pessoa é determinante. Uma pessoa. Quantas pessoas? Uma pessoa. Nesse caso, se aqueles pudessem pôr a mão em Paulo, Tessalônica não podia ter recebido o que recebeu. Bereia não podia receber o que recebeu. Quem impediu que pusesse a mão sobre Paulo? Quem foi a pessoa usada para impedir que isso acontecesse? Jasson. Quem é Jasson? Jasson é um homem que a cidade conhece. É um homem de negócio. É um homem empresário. É um homem que exerce uma autoridade social e se compromete com o Evangelho. E na hora do perigo para a vida do apóstolo, quando ninguém podia falar por Paulo, porque não tinha voz, não tinha autoridade, não tinha influência, nem tinha recurso, Jasson apareceu. E Jasson apareceu não para dizer a Paulo, eu estou com você, simplesmente oro por você. Jasson apareceu para dizer, eu fico por fiador, eu pago a fiança, e se alguém tem que ir preso, for eu. Mas o apóstolo fica em liberdade para continuar a sua tarefa. Porque pode louvar a Deus por isso. Eu faço uma pergunta: quantas vezes nós estamos dispostos a incluir a nossa finança, a nossa economia, a comprometê-la sem limite a favor do reino de Deus? Não diz quanto tinha que pagar, mas a soma não era pequena, não era barata.
porque esse valor pagava a liberdade de Paulo e pagava a liberdade de Jasson, porque esse Jasson estava sendo acusado. Também podia ser ele limitado da sua liberdade. Agora, eu faço outra pergunta: quantos bons crentes gostariam de ter uma economia suficiente para dizer: eu estou presente com a igreja na obra, no trabalho, na fundação de igreja, no envio missionário, na construção? Eu quero fazer mais, como nós falamos. E eu encontrei que é possível que todo mundo alcance um melhor nível financeiro e econômico. Quantos querem ter um melhor nível financeiro e econômico? Você tem. Quantos querem? Então vamos ver uma ordem. A ordem de Deus para alcançar isso. Primeiro, Deus, Ele é quem origina todo o plano da criação. Então Deus é a pessoa que Deus, diga comigo, Deus é a pessoa que dele sai tudo. Segundo, Deus cria o homem, e o homem é a sua imagem e a sua semelhança. Me acompanhe, por favor. Deus cria o homem é a imagem e a semelhança de Deus. A palavra imagem é isso aqui. Imagem é projeção. Quer dizer que você e eu somos a projeção de Deus. Deus se projeta através de você. A outra expressão é semelhança, que quer dizer fazer as coisas como Ele. Deus tem poder de criar, Deus tem poder de fazer. O homem criado por Deus, a mulher criada por Deus, tem capacidade de fazer, capacidade de criar também. Na dimensão humana, você é um criador. Alô? Gente, não gosta de ouvir não, né? Mas eu vou insistir. Você é um criador. É tanto assim que quando você se une com a sua esposa, com o seu esposo, você produz outro igual a você. Ou produz outro parecido a você. Ou produz outros. A minha sogra teve 13 filhos. Dos 13, uma é a minha esposa. E aí vai ficar 12. Me uni com ela e nós produzimos 3. Os 3 se casaram, se juntaram e fizeram 6. Dos 6 produziram 8. Assim que o que era ontem 2 se transformou em 5, depois em 11 e logo em 19 pessoas. Como se chama isso? Multiplicação. Diga, eu sou um multiplicador. Aleluia. Pode dizer de novo? Eu sou um multiplicador. Isso é um dom de Deus. Então nós temos Deus e homem. Terceiro, terra. E eu comigo, terra. O que é terra? É o lugar onde o homem e a mulher
é o nosso território. E a terra, o Salmo 115, versículo 15, disse que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu aos homens. Então a terra é minha. Quem se atreve a dizer? Diga, a terra é minha. Por quê? Porque Deus criou a terra para mim. Você pode dizer isso? Diga, Deus criou a terra para mim. No plano de Deus, você tem direito a ter um pedaço de terra. No plano de Deus, você tem direito a ter um pedaço de terra ou uma casa. No plano de Deus, você tem direito a ter um território para desenvolver, criar-se e criar os seus e desenvolver o seu talento, a sua capacidade. E você tem direito. Então nós temos três elementos importantíssimos. O primeiro é uma pessoa, se chama Deus. O segundo é uma pessoa, se chama homem. O terceiro é um elemento que se chama terra. Diga comigo, Deus, homem e terra. De novo, Deus, homem e terra. O homem, para ter contato com Deus, precisa de quê? De fé. Então, com Deus, o quarto elemento de fé, diga comigo, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas esse texto diz: e aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e Ele é galardoador. O que é Deus? De todos os que Ele busca. Você busca a Deus, então Deus tem galardão para você. Vamos perguntar: você busca Deus? Se você busca Deus, creia que Deus tem galardão para você. Agora, se você tem fé, você tem contato com Deus e Deus te responde. Quinto elemento: conhecimento. Qual é o quinto elemento? Conhecimento. Pedro, o apóstolo, disse: acrescente a esta fé. São pregadores, são leitores da palavra, acompanhem ele, acrescente a vossa fé virtude. O que é virtude? Ação. Diga comigo, ação. E acrescente a virtude conhecimento. Então, aqui nós temos a fé, que precisa de ter ação, porém ação com conhecimento. Eu posso ter uma grande fé, como alguns gostam de dizer, mas se a minha grande fé não tem conhecimento, a falta de conhecimento é a abundância da ignorância. E a minha ignorância, ela vai prejudicar o sentido, vai prejudicar o fruto, o resultado da minha fé. Eu posso ter fé para abrir uma grande porta, e eu entro na porta aberta pela fé, mas quando eu estou dentro, agora eu preciso que haja conhecimento. E se falta o conhecimento, a falta do conhecimento anula o resultado da minha fé. Colossenses, um texto pouco lido, ou pouco entendido, capítulo 1, verso 9.
três elementos aí. Primeiro, conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. Sua fé precisa ser acrescentada. A sua fé precisa ser, em espanhol a palavra me parece também pode me ajudar. A fé está aqui, mas eu preciso unir, seria correto, unir a inteligência espiritual na minha fé. Então, se eu uno a inteligência espiritual na minha fé, a minha fé se transforma em uma fé inteligente. Eu creio que esta manhã estou falando a um povo de fé inteligente. O que é uma fé inteligente? Essa fé inteligente permite que você e eu subamos a um nível espiritual de governo. Então você pode governar desde dessa plataforma de fé inteligente. Você pode governar. Você pode fazer uso dessa fé inteligente em diferentes direções. Mas vamos ver o sexto elemento para poder concluir com a fé. Estamos falando de trabalho. Se nos primeiros três elementos nós vimos Deus, homem, terra. No segundo grupo nós vimos fé, conhecimento e agora trabalho. Notem, se o homem tem fé em Deus e a fé é inteligente e o homem ocupa a terra, o homem vai trabalhar, ele vai desenvolver a sua capacidade na terra. Como ele é portador de uma fé inteligente, o seu trabalho será inteligente. Será inteligente. Escutem essa experiência. Nós estamos na obra missionária. Eu olho que o recurso que eu tenho é pouco. Ano 76. Eu saio para comprar um terreno. Com grande esforço. Comprei o lote. O pastor Manuel Tributino chegou naquele ano a visitar-nos em Colômbia. E eu fui e mostrei para ele um terreno grande. Lembra disso, pastor? E o pastor perguntou: irmão Satírio, e o valor desse terreno? Eu digo: esse terreno tem muito valor e eu quero a quadra inteira. Mas vamos entrar no terreno porque eu já orei por esse terreno, eu já possuí esse terreno. E realmente, como eu falei ontem, o terreno passou a ser nosso. Vem a nova tarefa: construir. Agora, pagar terreno e construir, difícil. Se o recurso não está, difícil. Então eu digo para a igreja, em um culto domingo pela manhã: meus amados irmãos, e o grupo não era mais que 50 pessoas, se eu tivesse uma olaria, eu faria tijolos para construir o templo. Quando eu terminei de falar isso, uma pessoa ficou e disse: eu tenho a olaria. Eu fiquei surpreendido. Então, falei com o irmão, falamos depois do culto. Sim, senhor. Terminou o culto e ele se aproximou e disse: eu levo o senhor para ver a olaria. Marcamos a hora, eu fui ver a olaria. Forno, pipa, aonde amassa o barro, casinha, tudo lá em abandono. E eu perguntei: e o que? Ele disse: não, isso é uma herança de família que ninguém usa. Se perdeu o interesse.
Eu posso dar para a igreja e o senhor trabalha. Eu digo, não quero que faça doação, me empreste. Deixa eu trabalhar, como é um patrimônio de família. Não envolvamos problemas de fé com a família por dar bens à igreja. A crítica pode ser muito grande. O senhor tem, a sua mente está correta, mas por prudência. Ele disse, tá bom, então eu empresto. Sem limite de tempo. Pastor Joel, uma olaria. Agora, o irmão Satírio nunca tinha visto barro para fazer tijolo. Eu nunca tinha feito nada com barro. Mas eu tomei a olaria e comecei a fazer uso da minha inteligência. Eu disse, eu vou contratar um oleiro. Eu vou contratar um oleiro. E contratei o oleiro. E falei com ele. E o oleiro falou, quanto é que o senhor vai me pagar? Eu disse, não, eu quero fazer um acordo com você. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso dar comida. Nós vamos trabalhar, você me ensina. E ensina os que vão comigo. E quando nós fizermos o tijolo, e quando nós tiver tijolo feito e vender tijolo, aí eu pago. O homem olhou para mim e disse, esse é um negócio ruim. Não é um bom negócio. Mas ele ficou me olhando e disse, mas eu não sei, o senhor me agrada. O senhor me agrada e eu quero lhe ajudar. Aceitou o contrato verbal. E pronto, e começamos. Aí, Juninho, eu aprendi como a terra se transforma em dinheiro. Primeiro com a picareta, cortando o barro. Inteligência, né? Cortando o barro. Logo estendendo o barro, a argilha. Logo juntando de novo. Logo pondo na pia, com água. O outro dia, entrando nela com os pés descalços. E começamos a pisar, a pisar, a pisar. E o barro se foi juntando, foi ligando. Mais de 1 hora. Até que o barro ficou todo ligado. As minhas pernas estavam a ponto de quebrar. Cansado de dor. E era a primeira pia. Nós tiramos o barro. É tão rústico. Onde é que está a inteligência aí? Nós tiramos o barro. E eu vi o barro pôr, o rapaz disse, põe o barro assim e cubra até amanhã. No dia seguinte nós voltamos já para trabalhar com as gavelas, cortar o barro em gavela e ficava os tijolos. No dia seguinte levantava os tijolos, empiava os tijolos para secar. No tempo certo pôr no forno, logo pôr o carvão. Escutem, para encurtar. Eu fiz 180 mil tijolos com essas mãos pequenas. O que foi que eu fiz? 180 mil tijolos. Pastor Tributino visitou a olaria, não foi? O senhor tirou fotografia. Eu quase que pus o senhor para amassar barro também, não foi? Quantos tijolos eu fiz? 180 mil. Quando os tijolos começaram a sair, então eu vendia tijolo. E com a venda do tijolo eu pagava o obreiro. Comprava ferro, comprava cimento, comprava tauba e começamos a construção. Eu creio que eu estou falando com alguém aqui. Olha para a tua mão. A tua mão tem poder. Mesmo que ela seja pequena, ela tem poder. E tem poder para transformar barro em riqueza.
tem poder para transformar qualquer coisa que venha na sua mão, para transformá-la em riqueza. Nós construímos o primeiro templo com os tijolos que foi feito ali. Eu quero concluir dizendo para você que você ocupa um espaço na terra, não para ser vencido por ela, senão para governá-la. Eu disse para governá-la. Eu volto a dizer para governá-la. Esta manhã eu quero que você entenda que o Espírito de Deus está sobre você. E se você na terra, em qualquer direção que você se ativa, você é produtivo. E se você é produtivo em qualquer ação, você tem lucro. Porque Deus lhe fez para ganhar e não para perder. Deixa eu ler com você uma palavra, Isaías, e aqui eu termino. Isaías 62. Quantos podem louvar a Deus? Verso 8 e 9. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu vinho novo, pelo qual trabalhaste. Mas os que o juntarem o comerão, e louvarão ao Senhor, e os que o colherem beberão nos átrios do meu santuário. Eu quero deixar essa palavra para você. Juramento de Deus, que você não trabalha para perder, você trabalha para ganhar. Pode levantar sua mão direita comigo. Diga: eu recebo o juramento de Deus ao meu favor, que o meu trabalho e o fruto do meu trabalho não será dado aos estranhos, nem aos meus inimigos. Eu tenho direito ao meu lucro, aos meus ganhos, às minhas utilidades, e nunca jamais será dada a outro. Então, esta manhã, eu quero dizer que eu estou aqui em contra da sua dívida. Eu estou aqui em contra daquela dívida que você tem, que você não pode pagar. Eu estou aqui em contra daquela forma de viver, que você recebe um cheque porque vendeu um produto e você não, o cheque está pós-datado, assim te diz, pré-datado, e você tem que ir trocar o cheque com alguém que cobra 20%, 25%. Eu estou em contra daquele que empresta dinheiro para você e cobra juro de 10%, de 15%, de 20%. Eu estou em contra daquele que contrata você para trabalhar e não paga o seu salário. Eu estou em contra daqueles que andam atrás de você quando retira o dinheiro do banco e antes que você chegue na casa ele lhe rouba. Eu estou em contra daqueles que vêm com engano para levá-lo a você a grandes prejuízos. Eu estou a favor da palavra de Deus que diz: o Senhor faz juramento para proteger as tuas finanças.
Eu estou a favor da palavra. Agora, essa palavra exige de você e de mim juramento também. Se o juramento de Deus procede dele, o que quer dizer? Deus é santo, o seu juramento é santo. Deus é justo, o seu juramento é justo. Deus é fiel, o seu juramento é fiel. Deus é eterno, o seu juramento é eterno. Presta atenção, 4 coisas. E no último, se Deus é eterno e o juramento é eterno, você será imortal. Até que se cumpra todas as promessas de Deus na sua vida. Profetizo essa manhã: nenhuma doença poderá tirar a tua vida, nenhum acidente poderá roubar a tua vida, nenhuma situação poderá tirar você do cenário de Deus, porque Deus jura e o seu juramento é eterno, e a promessa de Deus para você, ela vai lhe alcançar durante o tempo da sua vida. Quantos creem nisso? Assim que se você está doente e você descobre que tem promessa, reclame esta manhã a bênção do Senhor no seu corpo. E eu quero dizer que desde a cabeça até a planta dos seus pés, o Senhor fará uma renovação total. Se você tem problemas financeiros, econômicos, e você sente que alguém está tirando o que é seu, reclame o que é seu. O profeta Joel falou por Deus, Deus falando por ele ao povo, disse: voltará a bênção, e os anos que comeu, quem? Os gafanhotos. E quem mais? A langosta, o pulgão. Aqueles anos que foi devorado pelas pragas, eu farei restituir. Quantos creem nisso? Desculpe que eu faço você levantar a mão, gritar, me acompanhar, mas só para interatuar, né? Levanta a mão de novo e diga: com Deus eu nunca perco, com Deus eu sempre ganho. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, a tua palavra, ela não volta vazia. Os teus filhos hoje desfrutaram, viram imagens de empresa, viram como podemos transformar o pouco em muito, como podemos abrir portas para fazer abundância. Hoje há uma consciência missionária. Missão não é emoção. Missão é uma realidade de trabalho. Eu venho como portador da tua bênção. Vimos a Jasson, um homem que estava disposto a pagar uma fiança para que o evangelho não fosse prejudicado. Hoje, esse grupo de homens e mulheres que estamos aqui, queremos ser como Jasson. Estamos dispostos a tomar do valor que há na nossa casa, na nossa carteira, no nosso banco, na nossa conta bancária, para apartar para ti aquela oferta, aquele dízimo, que é o fruto do nosso amor por ti e pela tua causa. Uma vez mais, glorifica-te no teu povo,
Glorifica-te no teu povo.